A gente segue o Jornal da Manhã falando de economia e trabalho. O IBGE mostra que, passados 4 anos da reforma trabalhista, o total de desempregados subiu de 12 milhões e 800 mil em 2017 para 14 milhões e 400 mil pessoas no segundo trimestre de 2021. Sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Jornal da Manhã, gentilmente nos atende, o doutor Edgar Herzmann, especialista em Direito e Relações do Trabalho. Tudo bem, doutor? Obrigada pelo seu tempo conosco aqui. Bem-vindo à Jovem Pan. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia, doutor. Esse aumento de mais de 1 milhão de desempregados desde 2017 até hoje é um aumento significativo? O que justifica esse número, esse crescimento, essa alta? Apenas a pandemia, que começou em 2019, ou outros fatores também? Bom, sem dúvida alguma, tem uma série de fatores aqui que a gente deve levar em consideração, né? Como você bem disse, 4 anos se completou agora no dia 11 de 11 de 2021, a reforma trabalhista, né? O objetivo dela foi gerar empregos, aumentar a renda dos trabalhadores e trazer segurança jurídica. A gente consegue perceber de forma clara ali que esses objetivos não se concretizaram, né? O Brasil já ultrapassou a marca aí de 14 milhões. Então, é fato que o desemprego aumentou no Brasil. A renda dos trabalhadores, ela, enfim, não aumentou como pretendido, e a segurança jurídica, que foi também um objetivo da lei, né, nem se fala, porque a reforma trabalhista hoje ainda é muito discutida nos tribunais trabalhistas brasileiros e, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Então, nós não tivemos uma melhora no índice de desemprego pós-reforma trabalhista, né? Até porque não é uma lei que vai resolver efetivamente, vai reduzir o índice de desemprego do país. O que resolve, agora entrando nessas questões dos fatores, o que resolve o problema do desemprego no Brasil, em qualquer país, são medidas que de fato possam aquecer a economia. Então, a economia brasileira precisa ser aquecida, né? E esse foi um dos objetivos da reforma, que era o quê? Melhorar o ambiente de negócio. O ambiente de negócio no Brasil precisa ser melhorado para, então, a gente ter condições de aquecer essa economia e, evidentemente, gerar mais empregos. Ou seja, melhorar o ambiente justamente pensando em incentivar novas contratações, né? Então, não é uma lei sozinha que vai resolver esse problema, né? Que, de fato, não resolveu. Perfeito. Agora, Edgar, alguns especialistas acreditam que o enfraquecimento dos sindicatos acabou prejudicando a relação e o poder de barganha dos trabalhadores. Também, em razão disso, o número de desempregados teria aumentado por conta desse enfraquecimento em eventuais negociações. Eu gostaria de escutá-lo a respeito em relação especialmente a esse tema. Bom, já indo direto ao ponto, né? Não acredito, não penso que... primeiro que falar em enfraquecimento do sindicato é algo altamente relativo, né? É um campo bem subjetivo. Não tem como a gente dizer que a reforma trabalhista com uma lei enfraqueceu o movimento sindical. O movimento sindical existe, está previsto na Constituição, na verdade, uma das poucas, ou talvez até a única associação, vamos dizer assim, constitucionalmente prevista, então tem força constitucional, existe. O que aconteceu foi nada mais nada menos que retirar uma obrigação do empregado de pagar para o sindicato. Foi isso que foi feito. Então, o discurso do enfraquecimento sindical veio justamente quando a reforma veio e tirou essa obrigação de pagar a contribuição sindical. Isso é um direito do trabalhador, isso é algo individual, é uma liberdade que eu tenho como trabalhador de pagar ou não no sindicato, né? Mas o movimento existe, o sindicato existe, está previsto na Constituição, e isso, sem sombra de dúvidas, não prejudicou, né, direitos trabalhistas, porque as negociações continuam ocorrendo. Inclusive, indo além, a reforma trabalhista tirou um dispositivo na CLT que dizia que os atos praticados pelo sindicato obrigatoriamente deveriam ser gratuitos. Ou seja, pós-reforma, o sindicato passou a cobrar por atos praticados, por assistência ao trabalhador, né? Muitos sindicatos começaram a cobrar, a gerar outros tipos de receita, porque a reforma justamente retirou essa proibição do sindicato de cobrar pelos atos praticados. Então, não acredito que isso afetou em direitos ou reduziu aí essa representatividade.
E quando o senhor fala, doutor, sobre o ambiente do mercado de trabalho ser mais positivo no país, que ambiente devemos encontrar agora nesse período que a gente já começa a chamar de pós-pandemia, com o surgimento de tantos microempreendedores, também de trabalhos informais e bicos, aumentaram esses tipos de serviços também, não? Aumentou bastante, né? Desde a reforma trabalhista, foi um dos objetivos, né? A reforma, ela não veio com a intenção de retirar direitos, ela veio com a intenção de dar uma flexibilidade em termos de relação de emprego e também possibilitar o quê? Possibilitar que algumas pessoas que trabalham informalmente, que trabalham informalmente, pudessem, de fato, regularizar ou legalizar a situação. Então, hoje nós conseguimos legalizar situações de empregados que fazem aqueles ditos bicos, né, os famosos bicos, e também a reforma veio trazer um pouco de segurança no sentido de que se eu contratar alguém que é uma pessoa jurídica e de fato eu não tratar essa pessoa como se empregado fosse e efetivamente essa pessoa ser um contratado de pessoa jurídica, eu não vou ter risco trabalhista. Então, isso fez com que aumentasse bastante essa demanda, mas não porque a reforma veio obrigar empregados a constituírem empresas. A reforma veio possibilitar e dar uma tranquilidade para o empresário contratar pessoas jurídicas. É bem diferente uma coisa da outra, né? Então, esse aumento, ele veio também nesse sentido e eu penso que essa veia empreendedora do brasileiro só tende a crescer, só tende a aumentar e a gente precisa, no assunto em relação de emprego, em relação ao trabalho, melhorar cada vez mais isso, deixar cada vez mais facilitado, né? E afastar, sem sombra de dúvida, esse risco aí que assombra, né, o empresário que quer contratar alguém. Agora, logo ao entrar em vigor, o número de ações ajuizadas na Justiça Trabalhista caiu sensivelmente. Eu gostaria que o senhor nos dissesse qual é o cenário hoje, se houve uma equalização ou se permanece com aqueles mesmos patamares do início, porque havia, inclusive, o receio do trabalhador em entrar com uma ação com o receio de ter que pagar as custas judiciais caso fosse derrotado no tribunal. Perfeito, isso mesmo. Teve um impacto bem grande, né? Isso não sou eu quem diga, é um estudo do próprio Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho divulgou, né, um índice que até 2020 as ações trabalhistas caíram cerca de 32% desde a aprovação da reforma trabalhista. Ou seja, passou de um número de 2 milhões para 1,5 milhão de ações. Então, é uma redução, é muito expressiva essa redução, né? Mas por que houve essa redução pós-reforma trabalhista? Não é porque os empregadores passaram a cumprir integralmente as suas obrigações, não é isso. Mas é porque os trabalhadores passaram a ser onerados, né? Onerados com o quê? Onerados com uma ação temerária, com uma ação que efetivamente não se tinha ali um direito evidenciado, e essa redução das demandas processuais trabalhistas, ela tem um efeito prático, de certa forma, positivo. Por quê? A gente afasta aquela coisa que a gente chama no meio jurídico, aquela ação aventureira, né? Então, se eu sou um trabalhador, tenho direitos a pleitear, eu vou pleitear aquele direito que de fato eu tenho, né? Sendo redundante, tenho direito. Então, se eu tenho um risco de perder e pagar alguma coisa, eu não vou fazer 10 pedidos, sendo que só 1 ou 2 eu teria direito. Eu vou fazer aquilo que de fato eu tenho direito. Então, essa redução, ela aconteceu justamente por isso, pelo risco que é a demanda. Ou seja, se eu perder, eu tenho que pagar. Só que agora, né, recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional, né, esse artigo da CLT que veio com a reforma trabalhista, dizendo que se o empregado perder a ação, ele tem que pagar custos e honorários advocatícios, né, e também honorários periciais. O principal argumento do Supremo foi que isso afeta o acesso à justiça e isso não resolve o problema da litigância excessiva que a gente acabou de falar. Mas, pelo menos, né, a mim me parece, né, na nossa visão, o acesso à justiça nunca foi afetado após a reforma trabalhista. O acesso à justiça nunca foi afetado por exigir da parte que perde o pagamento de custos e honorários de sucumbência, por exemplo, né? Em outras demandas judiciais, em outras áreas do direito, isso já acontece. Por que na trabalhista seria diferente? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Então, me parece que essa decisão do STF, né, claro, já foi decidido pela Suprema Corte do país, que é que dá a diretriz do ponto de vista constitucional, né? Mas não me parece muito acertada e não se aproxima de uma realidade que a gente já vive, né, em outras áreas do direito, né? E essa decisão, agora respondendo de forma mais aprofundada a pergunta, ela impacta sim, né? Ela impacta completamente na realidade processual trabalhista hoje, porque com a reforma, quem perdia teria que pagar, né? E hoje, agora, voltamos, na verdade, ao status quo, ou seja,
entro com uma ação trabalhista e vamos dizer que o risco está quase zero. A verdade, a realidade prática processual é essa. Entrei com uma ação hoje, a partir dessa decisão do Supremo, o risco é quase zero, eu tenho que pagar a sucumbência. Claro. É isso, doutor Edgar Herzmann, professor universitário, advogado trabalhista. Obrigada pelo seu tempo aqui, pela entrevista, por todos os esclarecimentos. Até uma próxima, viu, doutor? Boa segunda-feira. Muito obrigado. Até mais.